Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Muito bom dia, chegando na manhã dessa sexta-feira, dia 2 de janeiro, para atualizar você sobre as notícias do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão. É isso mesmo, goleiro do Flamengo indo pro Cruzeiro. Isso aí, vamos falar sobre isso, goleirão do Flamengo aí, infelizmente não deu para segurar, indo pro Cruzeiro. Vamos falar tudo sobre isso. Vamos falar também sobre o entra e sai aí de jogador saindo, chegando. Vamos falar tudo sobre as notícias aí do mercado da bola. O time está de férias, a temporada ainda não começou. O Campeonato Carioca começa a partir do dia 14, o Brasileirão a partir do final de janeiro, mas o mercado da bola não para. As negociações estão a todo vapor. Vamos falar tudo para vocês já. Antes disso, eu peço encarecidamente a você, meu amigo e minha amiga que está me assistindo aqui agora, ó, botão aqui embaixo, inscreva-se no canal, dá essa moral pro Claudinho. Eu sou o Claudinho Carioca, aqui do canal Carioca Rubro Negro e do canal secundário Claudinho Carioca RN, trazendo esse vídeo para você. Então, ó, se inscreva, aciona o sininho da notificação, deixa o seu joinha. Vale lembrar que é gratuito, você não paga nada, o famoso 0800. Então se inscreva, aciona o sino da notificação, deixe o seu joinha, que ajuda demais aqui no conteúdo do nosso trabalho, ajuda demais aqui no fortalecimento aqui do nosso trabalho, nos dá cada vez mais ânimo para ir atrás de notícias e tá trazendo fresquinha para vocês aqui em primeira mão, beleza? Então não deixa de se inscrever. Aliás, se você já for inscrito, já assiste nossos vídeos, dá uma olhadinha embaixo, vê se está inscrito, porque com a mudança de mês e mudança de ano também, tem as atualizações na plataforma. E quando acontecem as atualizações, muitas das vezes a pessoa que está inscrita passa a não estar mais inscrita. É uma atualização louca lá e ninguém consegue entender isso. Isso não está acontecendo só comigo não, tem outros amigos também falando, relatando sobre isso, e eu andei observando também. Então dá uma olhadinha se você está inscrito, se você não perdeu a inscrição, inscreva-se, não vai pagar nada novamente, lógico. Inscreva-se, acione o sininho, deixe o seu joinha. Se puder compartilhar, compartilha com amigo, vizinho, parente, colega de trabalho. Manda para o seu sogro vascaíno, para sua sogra botafoguense, para o seu primo tricolor, sua prima botafoguense. Manda para geral, grupo de Flamengo, grupo da igreja, grupo da faculdade, grupo do condomínio, grupo da rua, dos familiares. Manda para todo mundo esse grupo aí, para galera que não é flamenguista e que é. Os que não é flamenguista, não tem nada para assistir, manda assistir conteúdo rubro-negro. Então, inscreva-se, aciona o sininho, deixa o seu like, que o seu like é muito importante. Goleiro do Mengão aí, metendo o pé do Flamengo. Matheus Cunha aí, goleiro reserva do Flamengo. Não era novidade para ninguém que Matheus Cunha iria embora no final do ano. Tanto é que ele chegou a ser relacionado para participar lá do Mundial de clubes lá no Catar, em Doha, no Catar. Ele chegou a ir para lá, mas os jogos finais, por nascimento do filho, acabou o Flamengo dispensando ele. Ele voltou para o Brasil por nascimento do filho. E com isso, logicamente, saiu da inscrição, porque o Flamengo já sabia que ele já tinha um pré-contrato, ele avisou o Flamengo não tinha intenção de renovar com ele, tá? Não tinha nenhuma intenção de renovar com o jogador, com o atleta, e ele então fez um pré-contrato com o Cruzeiro. Já estava tudo acertado, base salarial, valores, premiação, luva e tudo mais. Mas o atleta não chegou a um acordo com o Flamengo, até porque não era interesse do Flamengo renovar com ele. É questão de estratégia, investimento, contratações. Então deixou ele livre e com isso o jogador ele pode assinar um pré-contrato com qualquer um outro jogador, com qualquer outro time. E foi o que aconteceu. Então ele fechou com o Cruzeiro e ele já é jogador do Cruzeiro desde o dia 1º, desde ontem. Já tinha um pré-contrato, esse contrato já começa a valer a partir de ontem. Então o Matheus Cunha aí passa a ser aí, goleiro do Cruzeiro. Vai lá disputar lá com o Cássio, não sei se ele vai ser reserva, se ele vai ser titular. Aí é problema dele, cada um com o seu problema, cada um com a sua história, mas que ele seja feliz. Quero ser grato ao Matheus Cunha por tudo que fez pelo Flamengo, no tempo que ficou com a gente aqui no Flamengo, defendendo as cores rubro-negras, nosso gol, dando o seu melhor, dando o seu empenho. Mas acaba o ciclo aqui, que ele possa ter uma carreira vitoriosa, que ele possa ter uma carreira de sucesso lá no Cruzeiro, lógico, não ganhando
do Flamengo, né? E possa seguir a sua carreira, a sua vida, beleza? Então, Matheus Cunha aí deixando o Mengão. O Mengão deve ir para o mercado atrás de um goleiro reserva. A gente deve ir para o mercado atrás de um goleiro reserva aí, porque a gente tem o Rossi no gol, argentino Agustín Rossi é o titular absoluto, porém a nossa temporada é uma temporada muito cheia, é uma temporada muito grande, uma temporada onde tem muitos jogos próximos, já começa a partir de agora, daqui a 10 dias, 12 dias tem jogos, já tem jogo, né? Lógico, bem dizer que o Campeonato Carioca, as 4 primeiras partidas, vai iniciar com o time sub-20, o time sub-20 inclusive não vai nem participar da Copinha, não se inscreveu para poder participar do Campeonato Carioca. Então o Flamengo inicia o Campeonato Carioca com a equipe sub-20 completa, todo o departamento sub-20 de base ali, sub-20, comissão técnica, tudo Pedro Caixinha ali, inclusive, que é o técnico, Pedro Caixinha não, é o Prachetes, né? O Prachetes, o Pichetti, que é o goleiro, que é o técnico do sub-20, ele vai comandar o Flamengo aí, né, nesse Campeonato Carioca. Então o Flamengo aí inicia o Campeonato Carioca com o sub-20, logo depois tem Supercopa do Brasil, já está programado, será em Brasília no dia 31, né? No dia 31 de janeiro, e o Flamengo aí vai participar aí, vai precisar de ter gente no elenco. Então o Flamengo deve ir para o mercado aí, em contratações aí, estão falando muito aí de Vinho Castelhano, estão vindo falando de aí o Vinha, quase tudo acertado ali com a equipe do River Plate da Argentina. O River Plate tem um interesse no Matias Vinha, o Flamengo deve negociar, está muito próximo o fechamento do acordo, está muito próximo aí a saída do Matias Vinha para a equipe do River Plate, assim como o Michael também está em negociações avançadas, muito próximo ali de estar defendendo a equipe do Remo, a equipe paraense, a equipe de Belém, se classificou na Série B o ano passado e vai disputar aqui a Série A esse ano e está se reforçando. Eles vêm bem pesado ali, sob o comando ali da diretoria ali do Marcos Braz, e estão bem empenhados aí em formar um time competitivo, um time pelo menos para poder não cair para a Série B, um time para fazer bonito aí. Vai lembrar que o Remo vai participar de Copa do Brasil, vai participar do Campeonato Paraense, tem a Copa Verde, tem uma série de situações que eles participam, e também agora a Série A. Então na Série A eles querem fazer bonito, quer fazer um time que não venha pelo menos cair, é um projeto a longo prazo, de 4, 5 anos aí, se manter para fazer um time aí forte, assim como foi feito com Fortaleza, alguns anos atrás, foi feito com a Chapecoense, depois teve a queda, a Chapecoense voltou agora, infelizmente o Fortaleza caiu, mas logo eles fazem um planejamento novamente para trazer esse time para a Série A. Então, basicamente, aí Michael deve reforçar a equipe aí do Remo, isso, do Belém do Pará, Remo na Série A. Inclusive nós estaremos lá, tá? A cobertura do Flamengo lá, Flamengo e Remo, quando jogar lá no Pará, é mais para final do ano, andei vendo o calendário, final do ano. Nós estaremos lá com cobertura ao vivo lá, direto de Belém. Então por isso é importante você sempre estar inscrito. Então, ó, botão aqui embaixo, tá vendo aqui esse botãozinho? Isso. Inscreva-se, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, que o seu like é importante e vai ajudar demais. Você tem que estar inscrito. Não, a gente cansa de falar aqui, porque muita gente que assiste, depois a gente vê aqui como é que foi a produção, como é que foi as visualizações. Tem muita gente que visualiza nossos vídeos, nosso conteúdo e se esquece de se inscrever. E muitos pensam que está inscrito e já está desinscrito. Então se inscreva, aciona o sininho, deixa o seu like, que seu like ajuda demais aí. Flamengo tá na correria aí, mandando proposta aí pro Caio Jorge. O Cruzeiro tá aí se dizendo que não quer vender, se segurando muito, sendo irredutível. Eu praticamente acho que é muita grana, pagar 32 milhões de euros, falou-se em 50 milhões de euros, que seria os 32, mais uma grana, mais compensação, mais jogador. Eles já vieram com uma conversa que quer o Pedro, o dono da hora fala que quer o Arrascaeta, tá de sacanagem, dá o Arrascaeta não, meu irmão. Para dar o Arrascaeta para vir o Caio Jorge, aí eles têm que dar 1 bilhão pra gente aqui, e mesmo assim acho que o Flamengo não quer. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, tá? Mas eu volto no próximo vídeo aqui, atualizando você
as notícias do Flamengo. O que você achou dessa situação toda aí, envolvendo aí Matheus Cunha indo pro Cruzeiro? Coloca nos comentários se você achou legal, se você não achou, coloca aí, coloca tudo aí, beleza? Se inscreva no canal, aciona o sino, deixe seu like, que é muito importante. Um forte abraço, galera, até mais.